Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui, saiu atrasado aí, né? Mas, conforme os irmãos sabem, conforme a situação que muda o nosso país ou o mundo, eu sou impulsionado pelo ardor para esclarecer algumas coisas pela Bíblia usando a situação. E qual foi a situação agora que eu vou tentar explicar nesse vídeo? A morte aí, se eu não me engano, de 119 criminosos e 4 policiais, ou 115 criminosos ou 4 policiais, não dá para precisar assim, né? E meus amados irmãos, aí fica a pergunta, porque eu já vejo muitas pessoas falando assim, vamos orar pelos bandidos, não sei o que, vamos orar pela... Meus amados irmãos, a gente tem a obrigação de orar, a gente tem bom coração, tá? O bom cristão, ele faz isso por prazer, ele paga o mal com o bem, entendeu? Jesus, ele ordena para a gente orar para os nossos inimigos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. O objetivo desses vídeos que eu faço aqui é para poder tentar de alguma forma que você entenda e tenha uma conduta mais ou menos parecida, para que você seja abençoado igual eu sou. Não só financeiramente, isso é secundário, tá? Porque essa terra, ela é secundária. Nós somos embaixador aqui. Em Hebreus diz que resta um descanso para o povo de Deus. Então o que eu almejo é a Nova Jerusalém. Até porque eu já estou com 49 anos, já tenho ciência que eu já passei mais da metade da minha vida. E pela minha boa memória, eu acho justo o tempo que o Senhor dá para nós. Antes de a gente começar a perder os movimentos, a gente ficar cansado. Eu acho justo. Tem gente que quer viver eternamente, mas eu acho justo o tempo. Então, a gente tem que almejar e ter uma conduta para a Nova Jerusalém, onde não vai ter dor, nem cansaço, nem velhice, nem anos, nem morte. Você está me entendendo, meu? Então, eu queria explicar essa mecânica, porque eu também me libertei. Lendo a palavra de Deus, eu me libertei de muitas coisas, muitos erros, não só erros de tradução, mas muitos erros de conduta, erro de interpretação, que faz você ficar amarrado. E quando você fica amarrado no ensinamento errado, a tua tendência de queda é enorme, entendeu? Eu vou explicar aqui em 2 livros, em 2 capítulos do Novo Testamento, sobre esse negócio de bandido. Porque eu já vi um pastor, inclusive amigo meu, confundindo o que eu vou ler para vocês em Lucas 23, os 2 ladrões. Olha, são 2 ladrões. Eu vou explicar para você qual a diferença de um para o outro de uma maneira definitiva que você entenda. Aqui não é para atacar bandido, nem coisa não, entendeu, irmão? Aqui o que eu quero explicar é o seguinte: doença é doença. Inclusive hoje em dia, muitas doenças novas. Você vai no hospital, muita gente doente e às vezes não sabe nem o que é. São muitos cânceres, entendeu? E que os remédios não curam. Muitas dessas doenças são criadas em laboratório para alimentar. As pessoas pensam que é a teoria da conspiração, mas está aí as picadinhas aí para mostrar o contrário. São criadas em laboratórios com fins financeiros, ou seja, para as pessoas ficar refém do remédio, entendeu? E as mortes são colaterais, né? Vamos dizer assim. Mas a doença é criada, quando uma doença é criada, ele já tem a cura. Isso é para arrancar o máximo de dinheiro possível até surgir uma outra doença. Aí eles vêm com a cura da antiga, mas a custas de muita vida, muito sofrimento, muito tratamento médico, muito dilapidar de patrimônio, entendeu, irmão? Então é um plano maligno mesmo, tá? Então, Jesus curando uma doença feita nessas condições de covardia é uma coisa, tá? Agora, a escolha por uma vida errada é completamente diferente. O que eu quero mostrar nesse vídeo é que quando você decide ter uma escolha na sua vida consciente, tá? Não através de uma doença, não através de uma ameaça, você pode ver que quando você faz essa escolha para o mal, Deus vira as costas para você. Ele simplesmente vira as costas para você. Não é que você, Deus me puniu. Não. Se ele virar as costas para você, irmão, não tem em cima do muro. Uma vez me fizeram essa pergunta: Ricardo, eu não quero nem Jesus e também eu não gosto do diabo. Tem como eu ficar em cima do muro? Eu falei assim: você quer ficar igual o Centrão, o isentão?
da política no campo religião. Não. Porque a palavra de, eu expliquei para ele, a palavra de Deus diz em 1 Samuel que Saul estava com o Espírito de Deus, né? E ao desobedecer de maneira deliberada, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus saiu de Saul e imediatamente entrou um espírito de Satanás. É a mesma coisa, não existe, assim, pela física, pela ciência, não existe a escuridão. A escuridão é a ausência de luz. Então, quando você está fora da luz, automaticamente a escuridão entra. Não tem quando você liga uma lâmpada de noite, aquela é a luz. E a escuridão se dissipa. Quando você apaga a luz, ou seja, quando você se afasta da luz, quando você corta a luz, a escuridão toma conta. Então ela não é um elemento, ela é uma consequência, entendeu? É a mesma coisa do mal. O mal, as pessoas só são ruins porque elas estão afastadas do caminho do bem. Então, esses meus vídeos aqui é para explicar essas coisas. Primeiro, para deixar de muita gente ser hipócrita. É por isso que as pessoas estão perecendo. Vamos orar pelos bandidos. A gente tem que orar por todo mundo. Mas eu costumo falar, a pessoa para quem você está orando, a quem você está orando, tem que acreditar no destinatário das tuas orações. E não falar que acredita, tem que acreditar de toda a fé. Porque Deus age. Olha, meus amados irmãos, segunda-feira, desde sexta-feira eu estava com uma dor aqui no braço, por dentro dos ossos. Muito de vez em quando eu sinto isso aqui. Eu não sei se é a posição que eu dormi errado, só sei que é uma sensação que o braço está pendurado, assim, qualquer movimento que tu faz dói. É um osso lá de dentro. Aí eu conversando com a minha esposa, quando chegou segunda-feira, ela falou assim, olha, tem um remédio aqui que é muito bom, né? Então você toma esse remédio, que é um anti-inflamatório, sei lá, que teu braço deve estar inflamado, não sei o quê. E eu tô com essa dor no braço, tá incomodando. Aí eu falei assim, ó, eu vou orar, porque estava na hora de eu orar. Aí eu fui pro quarto de oração. E quando eu faço as minhas orações, meus amados irmãos, como eu falo, é 90% agradecendo ao meu Senhor. Tudo, porque eu tenho consciência que Deus deu muito além do que eu mereço. E Deus deu mesmo, eu sou muito grato. Porque eu descobri na Bíblia também, nada que eu faça por interesse, tá, meu irmão? É por gratidão mesmo. Mas eu descobri na Bíblia que a oração de agradecimento agrada muito mais ao Senhor do que a súplica, o pede-pede. Entendeu? Ou o que a gente chama de oração de sanguessuga. Então eu agradeço sempre por coisas que as pessoas sequer se lembram. Por exemplo, levantar, acordar com saúde, ter uma boa noite de sono, numa casa confortável, numa casa limpa. Tá podendo enxergar, sentir cheiro, sentir gosto, poder andar, poder ouvir, ir para qualquer lugar. Porque quando você vai no hospital, tem gente que está seriamente ameaçada num desses sentidos. Locomoção, essas coisas. Tem gente que não consegue andar, tem gente que não consegue sequer respirar sem doer. Então eu agradeço todos os dias. Primeiro, mais um dia que o Senhor me deu. E eu falei, apesar de eu estar com essa dor no braço, Senhor, mas eu na oração falando isso, porque você tem que conversar como se estivesse conversando com uma pessoa mesmo. Entendeu? Você tem que ter intimidade com o Senhor. Eu falei assim, Senhor, eu te agradeço, apesar dessa dor no braço que eu estou tendo. Eu vou tomar um remédio assim que eu acabar essa oração, meu Pai, e que a minha esposa me deu, porque você também tem que fazer os procedimentos médicos. E se tiver alguma coisa grave, isso aí, para quem tem verdadeira fé, isso potencializa o livramento de Deus. Você está me entendendo? E o nome de Deus é glorificado. Então, na saúde ou na doença, né? Você tem que sempre agradecer, glorificar e confiar no Senhor. Então, quando eu falei isso em oração, que o meu braço estava doendo, que eu ia tomar um remédio com a minha esposa, o ardor veio na hora e disse assim, comigo não tem remédio não, querido. E a dor no braço foi embora. E eu estou na quinta-feira, e essa oração foi feita segunda-feira de manhã. Não estou mais com dor no braço, e não tomei o remédio. Estou dizendo que Deus vai fazer isso sempre, mas eu estou dando a dica para você. Eu estou falando para você, quer acreditar ou não, que eu tive uma conversa sincera com o Senhor. E eu estou mostrando para o Senhor que eu não desprezo a medicina, que Ele também capacitou. Mas quando você chega num grau de intimidade e de conhecimento com Deus, se tiver ao alcance dele, Ele vai fazer. Sem remédio, meus amados irmãos. O problema é que as pessoas,
Elas estão tão ligadas em televisão, em imprensa, nas próprias paixões, nas suas próprias correrias, que ela esquece dessa simplicidade que há em Cristo Jesus. No meio do caos, eu já li esse texto aqui de Isaías, no meio do caos, no meio da Babilônia, irmão, no meio do inferno, sempre tem um altar ao Senhor. Ali está dizendo o seguinte, pode estar a confusão que for, você está com medo do que for, a ameaça que for. Jesus está sempre de braços abertos para resolver o problema, se você conseguir enxergá-lo com a sua alma e não com a sua boca, entendeu? Então eu descobri isso e estou fazendo esses vídeos de dica para os irmãos. Então aconteceu uma grande operação no Rio de Janeiro aí, que morreu um monte de gente, e agora a demoniada que está na administração desse país está se manifestando, porque já há algum tempo, meus amados irmãos, não tem mais máscaras caíram, eles estão agindo, eles não estão agindo mais na sombra, disfarçado, não, estão agindo escancaradamente, porque sabe que lhe resta pouco tempo, tá? O Donald Trump, ele empreendeu, o nosso rei GU moderno, ele empreendeu a maior ofensiva contra o narcotráfico da história da humanidade, desde quando as drogas foram criadas e comercializadas. Ele deslocou a maior máquina de guerra do mundo, que é o porta-aviões de 2 motores nucleares, que consegue sobreviver sem atracar em terra por mais de 20 anos. Tem suprimento para lá, e eu estou falando de centenas e centenas de soldados, de aviões, de tudo. É a maior máquina de guerra do planeta. Seu custo operacional diário é milionário, ultrapassa a casa de milhões de dólares. Ele não deslocou essa máquina de guerra para o Mar do Caribe pela primeira vez na história para brincar, não. É que eles estão abatendo os barcos com drogas. Porque as drogas vêm da América do Sul, majoritariamente se espalha pelo mundo por diversas rotas. Ele está atacando. Ele está atacando. O Donald Trump, ele é insubornável, ele já é bilionário, ele não pode mais se reeleger, ou seja, as medidas deles não é eleitoreira. Ele é claramente um instrumento na mão de Deus, apesar de não ser um servo do Senhor padrão. E muita gente ainda teima em negar isso. Tá? Ele está vindo para consertar o caminho do anticristo. E eu falo para as pessoas, o anticristo, até porque ele é da linhagem maçônica, né? Ele não gosta de ladrão e nem de corrupto. E ele vai reinar pela força das profecias. Por quê, Ricardo? Porque na primeira carta de Tessalonicenses, de Paulo, né, aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 3, diz que a destruição virá quando disserem a paz e segurança. Então, é lógico pela Bíblia, inevitável, que o anticristo ele não vai vir com violência, nem com censura, e nem com bandidagem. Ele vai vir para te pegar na vantagem. E para ele te pegar na vantagem, ele precisa te dar paz e segurança. E esses bandidos, esses corruptos, eles atrapalham essa parte da paz e segurança. Por isso que o Donald Trump está eliminando o máximo possível o grosso, porque ele prepara, o sobrenome dele é Trump, trombeta, ele prepara o caminho do anticristo. Então quem for bandido, pelo amor de Deus, você é parente de bandido, pessoa criminosa, dobra o joelho no chão antes que ele morra, porque ele como é uma coisa inédita, vai pegar dos grandes, olha só, os Estados Unidos está agindo nos grandes juízes, presidentes, tu tá me entendendo? Esse Petro da Colômbia aí, que foi o segundo da América do Sul agora, nessa nova leva, pela Magnitsky, depois do Alexandre de Moraes, ele foi guerrilheiro de grupo paramilitar clandestino, de bandido. Ele chegou a presidente, entendeu? Então esses caras são colados com a bandidagem. Eles vão ser varridos. Então, você está me entendendo, meus amados irmãos? O Donald Trump e a máquina de guerra dele está pegando os grandão. Pela primeira vez está sendo uma operação de cima para baixo. E as polícias, isso vai se repetir, essas operações que aconteceu no Rio de Janeiro. E as polícias estão atacando embaixo, o Donald Trump atacando em cima. Quem ficar no meio vai dançar também. É inevitável. Então,
Mas nisso fica essa hipocrisia. Porque as pessoas, meus amados irmãos, eu conheço gente que até posta no Facebook, Globo lixo, não sei o que, desliga essa porcaria dessa televisão, mas acaba acreditando por tabela em todas as mentiras que ela fala. Gente, em nome de Jesus, vamos orar. E saia da televisão. Você pode ver a televisão em massa agora, meus amados irmãos. Está defendendo os bandidos e criticando os policiais. Estão querendo caçar e prender, até mandar prender o governador do estado do Rio de Janeiro, aqui do meu estado do Rio de Janeiro, por essa operação. Mas se fizer uma enquete entre a população, uma espécie de plebiscito, tu vai ver que mais de 90% apoiou, porque é o que eu vejo na rede, o que todo mundo está vendo na rede. Todo mundo só lamentando a morte dos 4 policiais, irmãos. O povo está cansado de tanta violência. O povo está cansado de só um pedaço, um pouco de pessoas que estão no poder se dá bem, se dá muito bem, né, em termos de bilhões. E a maioria do povo passar necessidade e ficar refém da violência, irmão. Então, quando a pessoa vê esse tipo de operação, tanto do Donald Trump nos cabeças do tráfico, como dos policiais invadindo a favela do dia a dia, as pessoas se regozijam, tá pipocando aí depoimento de policiais, dizendo que tem morador que até chora quando chega uma viatura da polícia fazer a operação. Por quê? É o choro da libertação. Ele estava falando lá, se você tiver uma filha bonitinha, você vai perder ela pro tráfico. Não que ela vai virar bandida, mas o cara, se o traficante lá, o poderoso, cismar com a tua filha bonitinha, ele vai pegar, se não pegar, vai estuprar, irmão. Ninguém aguenta mais isso, irmão. Vamos parar com essa hipocrisia. Porque a hipocrisia faz Deus se afastar. Então vamos lá, depois dessa longa introdução, vocês vão entender esse vídeo. Mateus 27. Eu vou ler aqui do 11 até o 26, e depois a gente finaliza com Lucas 23. Vamos lá. Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Jesus foi conduzido à presença do governador e este o interrogou. És tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus. Tu o dizes. Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciões, mas nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos. Não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha esse absoluto silêncio, por isso ficou o governador fortemente impressionado. Aqui Jesus estava cumprindo uma profecia de Isaías, que é um profeta messiânico, que diz que como um cordeiro mudo levado para o matador assim ele permaneceu. Mas aqui mostra a injustiça, que, meu irmão, quem estava acusando Pilatos era ímpio, irmão, era o governador. Ele não tinha, porque é o seguinte, tinha lá o povo de Jerusalém, né? Mas a Jerusalém, politicamente, era administrada por Roma. Então, um dos governadores de Roma, pela qual Jerusalém estava sob jurisdição, era Pilatos. Assim como Jesus nasceu, era Herodes Antipas. Então, olha só, os anciões, aqueles que deviam crer em Jesus, aqueles que estavam vendo o milagre de Jesus, mas por inveja e porque Jesus também estava atrapalhando o negócio deles com Roma, eles queriam que Pilatos matasse Jesus, irmão. É muito difícil quando você está numa batalha, principalmente espiritual, irmão, e tem gente jogando contra e te acusando. Por isso ele ficou mudo aqui, para cumprir as profecias. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador da liberdade, ou indulto, né, aqui, a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles naquele dia um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás, que coincidentemente, segundo historiadores, o nome dele era Jesus de Barrabás. Então foram 2 tipos de Jesus, entendeu? Assim como teve 2 tipos de Adão, todos eles ligados ao Jesus Cristo sendo oposto. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali havia se reunido e lhe propôs: a quem desejais que eu vou solte, Barrabás ou a este Jesus que é chamado de Messias? Isso porque tinha um conhecimento que eu havia entregado por inveja. Pilatos, um ímpio, conseguiu ver inveja nos anciões e nos sacerdotes, meus amados irmãos. Porque esses hipócritas tinham tanta inveja que transpareceu até para uma pessoa que não tinha nada a ver com a história ali de judeu Jesus, com sinagoga, tu tá me entendendo? Às vezes a hipocrisia da pessoa é tão grande que até uma pessoa que não é cristã consegue ver. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, a sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faça nada contra esse homem inocente, aleluia, Senhor. Pois hoje em sonho muitas coisas sofri por causa dele. Meus irmãos, Deus avisa.
Ele sempre avisa. Tu acha que esses garotos, tudo garoto, que morreram, esses criminosos que morreram, tu acha que até um dia anterior, tu acha que a mãe não estava preocupada e avisando ele, larga essa vida? E eles querem saber, irmão, Deus avisa. Ninguém morre inocente ou não avisado, não, irmão. Olha aí, ó, Deus teve que ir no sonho de Cláudia, que é a esposa de Pilatos. Por que tu acha que ela estava falando muitas coisas sofridas por causa dele? Com certeza Deus fez um flashback na cabeça da Cláudia e mostrou coisas que ela não sabia, porque ela vivia no palácio. Ela não estava na rua vendo o que Jesus estava fazendo. Com certeza ele mostrou, falou assim, olha o que esse homem fez, olha o que estão querendo fazer com ele. Aí ela falou o quê? Quando ela acordou o quê? Todavia, os chefes dos sacerdotes anciões, de novo, influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então o governador entregou à multidão um dilema. Qual dos dois homens querem que eu vos deixe livre? Exclamaram ele, Barrabás. Pilatos ainda questionou, se é assim, o que farei com o que é chamado o Messias? Bradaram todo, crucificam. E outra vez insta Pilatos. Por quê? Que crime cometeu esse homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava muito furiosa, crucifica. Quando você fazer uma injustiça, pode se preparar para o juízo, tá? Mas o que eu quero falar, porque a essência desse vídeo é o seguinte. Ele mandou soltar Barrabás e Jesus estava sob a jurisdição dele, estava sob a guarda dele no momento. Pilatos botou os dois lado a lado, meus amados irmãos. Cadê o texto aqui que diz? Vou continuar para provar que não tem, ó. Percebendo que Pilatos não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxesse água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou, estou inocente do sangue desse homem, aleluia. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu, caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre os nossos filhos. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou que Jesus fosse flagelado e entregou para ser crucificado. Cadê o diálogo entre Jesus e Barrabás? Cadê o diálogo aqui que Jesus fala assim, Senhor, Barrabás não sabe o que faz. Ele não sabe o que faz. Tadinho, ele é bandido, Senhor, porque foi vítima da sociedade, né? Cadê o diálogo? Ô, Barrabás, vamos acabar com isso aí, cara. Vem pra mim. Larga essa vida de bandidagem. Cadê, irmãos? Vamos parar com essa hipocrisia, irmão. A bandidagem é uma escolha. E além de tudo, Barrabás era um agitador político. Eu afirmo com todas as letras que Barrabás era um radical de esquerda, criminoso. Ele não estava nem aí para Jesus, irmão, por isso que não teve diálogo, porque foi uma escolha. Barrabás não estava doente, meus amados irmãos, ele estava determinado a fazer o mal. E olha aí o que o povo falou, que caia sobre nossa cabeça o sangue desse... Sabia que o Jesus era inocente, mas a voz dos invejosos foi mais forte. Vai, segue a voz da imprensa, da velha mídia. Segue a voz desses políticos de esquerda para você ver. Eu estou falando de salvação, irmão. Eu estou falando de salvação. Fica acumulando abismo na sua vida para tu ver. Quanto vai durar a tua condenação e onde tu vai parar. Agora, olha aqui, vamos para Lucas 23... Eu vou ler a partir do versículo 39. Diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39. Diz assim a palavra de Deus. Um dos criminosos que estava ali crucificado esbravejava insultos contra ele. Ele quem? Jesus na cruz. Porque Jesus ele foi crucificado com dois ladrões. Um do seu lado esquerdo e do seu lado direito. Não és tu, Messias? Salva-te a ti e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu afirmando, nem ao menos teme a Deus estando sob a mesma sentença. Já começou o oposto. Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos apenas que nossos atos merecem. Porém, esse homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou, com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que Deus falou para o primeiro ladrão, meus amados irmãos? Nada. Assim como ele não falou nada para Barrabás. E eu estou dando dois exemplos para vocês.
tá? 2 exemplos para vocês. E eu desafio vocês a correr a Bíblia toda, as 3 milhões de palavras. Se você achar algum homem de Deus, mulher de Deus, pessoa de bem, dando confiança para ladrão, para bandido, vocês, por favor, me avisam, porque eu faço a retratação, porque eu não achei, tá? Ele não falou nada, sabe por quê? Porque o primeiro era arrogante. Agora vamos analisar aqui, eu já tinha falado isso no vídeo anterior, mas é sempre bom relembrar essas partes, ainda mais quando acontecem essas coisas. Um dos criminosos que estava ali esbravejava insulto contra ele: não és tu, Messias, salva-te nós. Olha só, os dois estavam crucificados. Vocês têm que aprender o seguinte: a crucificação era uma morte, uma pena de morte capital judaica. A pena de morte capital romana, tu tá me entendendo? Era por enforcamento. Então, logo de cara, a gente está falando aqui de 2 judeus. E um judeu, desde os 12 anos de idade, ele recita a Torá. Tu tá me entendendo? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Os 2 tinham conhecimento da palavra de Deus. Os 2 tinham conhecimento, pelo menos, básico, entre o bem e o mal. Só que tá? O primeiro ladrão. Analisa comigo pela lógica, irmão. Eu gosto sempre de fazer ponderações. O homem já estava crucificado. Quando você pega uma pena de morte, tá? Você praticamente perdeu a sua vida. Assim, mesmo se você for, ainda mais na ato da crucificação, você já não tem mais amigos, você não tem mais esperança, você não tem mais emprego. Você está com os pés e mãos curados por cravo pregado no madeiro. Ou seja, você só está esperando aqueles momentos finais de agonia para você morrer. Por que esse cara queria ser salvo ali naquela cruz? Ele ia para onde, irmão? Ele ia fazer o quê, irmão? A vida dele já estava acabada. A pena de morte era só uma formalidade, entendeu? Para ilustrar a morte dele, tanto a morte financeira, a morte fraternal, como a morte física, despedida dessa terra, por escolha dele. Você está me entendendo, irmão? Mas não, ele salva-te a ti, a nós também. Primeiro que blasfemou. Ele tinha lido Isaías, era um judeu, irmão. Judeu lê a Torá, tá? Ele tinha lido, ou alguém teve que ter falado com ele, irmão, porque ninguém... Como é que Jesus vai salvar ele mesmo, se ele teve que se entregar inocente, como um cordeiro mudo levado ao matadouro? E se não fosse assim, o seu sacrifício vicário não teria efeito salvífico. Ele tinha ciência disso, ele falou isso na maldade, meus amados irmãos. Salva-te a ti e a nós mesmo também. Ele representa aquela pessoa que só vem de Jesus numa hora de maior dificuldade para levar vantagem. Ele só quer que Jesus conserte o problema para logo em seguida virar as costas. Tive uma pessoa conhecida, ela faleceu da doença que havia sido regredido, porque no momento da quimioterapia, que é o pior, que ela começou a clamar de verdade. Então eu empenhei uma oração diária, igual eu faço por muitas pessoas todo dia, tá? E levei até o pastor lá, fizemos uma visita, fizemos uma oração forte, continuamos a oração madrugada dentro, e o câncer começou a regredir, já pronto para curar. Então, na primeira semana que ela se sentiu bem depois disso, ela me faz uma feijoada para São Jorge. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? A ingratidão do coisa. Então, tem gente que só vem assim, quando a situação aperta, aí pede oração, aí se entrega, passa até a ler Bíblia, ir para a igreja e tal. No primeiro sinal de melhora, vira as costas para Deus e vai para os outros deuses. Só que o Jorge, o dela, não salvou ela não, tá, irmão? A gente fica triste, mas eu falo para você, o que eu vou fazer? Às vezes, muitas vezes eu oro, o Ardor fala assim, eu tô escutando tudo que tu tá falando, mas para quem você está orando não acredita. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? A gente tem que ser lógico. Então, o primeiro ladrão, ele estava ali, ele representa aquela pessoa que só vai para Jesus para vantagem. O outro não, o outro reconheceu. E olha que ele fala assim, ó, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele não falou no reino de Deus, ele falou no teu reino. Ele reconheceu Jesus como Messias.
que estava em Isaías. E ele provavelmente na prisão ele escutou o burburinho. Ele vê um monte de milagres. A própria Bíblia fala, só pode fazer certo tipo de milagres, igual os milagres que Jesus fez, se for enviado da parte de Deus. Então esse homem, mesmo na prisão, tu tá me entendendo, irmão? Mesmo errando, mesmo tendo errado, ele foi justo no dia da crucificação. O nome dele é Dimas, né? Que chama no o segundo ladrão, né? Que aparece no Evangelho de João. Ele também podia se revoltar, porque, né? Eu vou morrer mesmo, para que eu vou ficar, né? Não, manda, né? Podia xingar e tudo. Não, irmão, ele preferiu ser justo até o último momento. Aí Jesus vira para esse e fala, ainda hoje. Ó, primeiro, ele chamou a atenção do outro ladrão, ele falou assim, cara, a gente está aqui por causa do que nós fizemos. É justo a gente estar aqui, pela lei. Mas esse homem não, cara, esse homem é inocente. O que é isso, cara? Esse homem é inocente. Então, o segundo ladrão, ele deu uma aula, sabe de que ali? De arrependimento, ainda que seja na última hora, ainda que ele tenha errado na vida e ter sido condenado por isso. Então Jesus vira para esse e fala. Para o outro, Jesus não dá nem confiança, irmão. Não há diálogo entre Jesus e criminoso. Então quando eu vi um pastor confundindo os dois ladrões, não, são duas pessoas completamente diferentes. Vamos parar com essa hipocrisia, meus amados irmãos. Bandido faz o mal, irmão. Eu já falei, quando eu vejo um pastor, inclusive pastor lá da Voz da Verdade, com essa hipocrisia, mostra que eles estão num automático de um Deus. É por isso que os milagres vão embora. Entendeu? Que não sei o que você tem que... Eu já vi até pregação que a pessoa estava estimulando os fiéis ali, ir lá na boca de fumo pregar. Irmão, você não faça isso, se não for direcionado pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Essas pessoas são ruins, irmãos. Tá? E eu falei para um pastor desse, você no dia que você for levar, igual eu levei o meu filho, ele não mexe com ninguém, todo mundo sabe disso, não é opinião minha de pai, não. Ele não mexe com ninguém, irmão. Ele foi criado por mim, desde pequeno, a respeitar as pessoas, e ser uma pessoa calma. Mas o ladrão lá, quando ele foi fazer um curso, quando ele estava na passarela da Via Ferra aqui em Duque de Caxias, o ladrão tentou pegar o celular dele, ele se assustou, correu, o ladrão deu um soco na cara dele, na mão. Que eu tive que levar ele na UPA, dar 6 pontos no nariz dele, meu filho inocente. Quando o teu filho ou tua filha chegar em casa arrebentada por um vagabundo desse, tá? Aí você volta no púlpito e vem pregar para você orar pelos bandidos, seu hipócrita. Aqui não tem hipocrisia, meus amados irmãos, aqui não tem meias palavras. A bandidagem é uma escolha. E eles tiveram a escolha dele, tá bom? A porta do inferno ontem estava pedindo senha para entrar de tantas pessoas que chegaram, tá, na mesma hora. Você está me entendendo, meus amados irmãos? Então eu oro sim, a minha oração é falar assim, Senhor, se o Senhor tiver de descer a mão, desça. Igual Abacuque fala, a sua ira é justa, mas na sua ira, lembra da misericórdia. Tá bom, meus amados irmãos? Qualquer coisa deixa nos comentários. Meus irmãos, meu estilo é esse, não vou mudar, tá? Eu não sou hipócrita, e por eu não ser hipócrita, por abandonar esses dogmas aí que acompanham há muito tempo, eu estou sendo abençoado e eu quero que vocês sejam abençoados também. Eu quero que vocês experimentem um salto profundo e pensar acima da caixinha. Então, até o próximo vídeo. Qualquer coisa, deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.